vídeo de hoje eu vou te ensinar a vencer a preguiça que te impede de fazer suas tarefas. Sabe quando você tá deitado no sofá com um monte de coisa pra fazer, mas o simples ato de levantar parece uma missão impossível? Você se sente lento, desmotivado, sem vontade? Mas e se eu te dissesse que essa preguiça pode ser, na verdade, um sinal do seu corpo te pedindo ajuda? Será que a preguiça é a causa da sua procrastinação? Hoje eu vou te mostrar como pequenas mudanças podem tirar esse peso da preguiça das suas costas e te devolver a energia para alcançar os objetivos que você deseja. Tudo com base na ciência. Mas para isso, eu preciso te explicar o que realmente é essa preguiça que você anda sentindo. Lucrécio é um programador de 28 anos que trabalha de casa. Só tem um problema. Todos os dias o seu despertador toca às 7 da manhã, mas ele nunca levanta de primeira. O modo soneca rola no mínimo 5 vezes antes dele finalmente se arrastar até a cozinha. Lá, ele toma o seu café e ao invés de ir trabalhar porque já deu o horário, senta no sofá, fica olhando pro teto. A louça tá suja, a planilha do computador tá esperando lá, mas só de pensar em levantar, ele já se sente exausto. Fica ligado porque a história do Lucrécio vai nos ensinar o que é a preguiça e por que ela pode ser mais profunda do que parece. O Lucrécio não tá se remoendo porque ele deveria estar trabalhando. Ele também não tá pensando, depois eu faço. Ele simplesmente não quer fazer. Essa falta de ação é a famosa preguiça. A preguiça é quando você tem tempo e tem até as habilidades para fazer uma tarefa, mas não faz. Do ponto de vista científico, preguiça é um estado comportamental em que o cérebro cria uma resistência tão grande em realizar esforço em uma atividade que a pessoa simplesmente não faz, mesmo tendo condição total de fazer. E também ela não sente nenhum remorso por isso. A motivação para fazer qualquer coisa simplesmente não existe. Vem uma sensação de corpo pesado, mente vazia. E agora eu volto a te perguntar: você se sente assim? Me conta aqui nos comentários com sinceridade se você já deixou de estudar ou de entregar algo importante no trabalho só porque estava bom demais ficar ali parado por pura preguiça. Ou se quando dá a hora de fazer as coisas e você não faz, você começa a ficar preocupado, ansioso e estressado. No caso de milhares de pessoas que vivem com preguiça, como o Lucrécio, eles parecem que não estão nem aí. É como se o botão do vai lá e faz tivesse sido desligado quase todos os dias. Será que o Lucrécio é uma pessoa preguiçosa por natureza? O que está por trás desse estado de completa falta de motivação para fazer qualquer coisa? Como saber se a preguiça passou do limite? A verdade, pessoal, é que ninguém é preguiçoso por natureza. Preguiça não é um traço de personalidade, uma falha de caráter, nem uma doença classificada pelos manuais de psiquiatria. Mas também é verdade que todo mundo sente preguiça de vez em quando. Ela pode acontecer de forma pontual, quando estamos cansados ou desmotivados, depois de um dia puxado de trabalho, quando você tem que acordar numa segunda-feira fria, ou quando você não vê sentido nas tarefas que você tem para fazer. O problema é quando a preguiça aparece com frequência, porque ela pode ser bastante prejudicial. A pessoa passa a ser vista pelos outros como alguém desleixado ou irresponsável, o que desgasta suas relações pessoais e profissionais. Afinal, viver travado, apático e desinteressado dificulta qualquer avanço na vida. Por isso, quando a preguiça é frequente e incomoda, é muito importante olhar para o que está por trás desse comportamento, porque ela pode sim ser um sintoma de um problema maior. Primeiro, é preciso olhar para a saúde. Tem alguma condição de saúde física ou mental que possa estar afetando a sua energia ou disposição? É muito comum que quadros como hipotireoidismo, anemia, deficiência de ferro, de vitamina D, vitamina B12 ou até mesmo uma depressão ou TDAH sejam confundidos com simples preguiça. Pessoas com TDAH, por exemplo, têm dificuldades biológicas em sustentar a atenção e organizar ações. O esforço mental para fazer tarefas simples é maior, o que gera uma demora em agir, o que é visto como preguiça. No longo prazo, uma pessoa com TDAH que não tem acompanhamento e tratamento tem um esforço mental tão grande que ela pode ter aí uma exaustão mental, que aí sim vai gerar a preguiça verdadeira. Agora, se os exames estão normais e o corpo e a mente parecem bem, o segundo passo é olhar para a rotina e para o estilo de vida. Você tem momentos de descanso e prazer? Ou é só trabalho e cobrança que podem levar a um burnout? Eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo. Um dos sintomas do burnout é exatamente a exaustão mental, uma fraqueza que pode levar a um estado parecido com preguiça. O que mais no seu trabalho ou na sua rotina em casa está te esgotando sem você perceber? Faz essa reflexão aí. Existem alguns hábitos que drenam energia ao invés de recarregar e podem levar à preguiça. E um dos principais, muito comuns hoje em dia, é o uso excessivo de redes sociais. O cérebro de alguém que fica muitas horas nas redes sociais
pode ficar cada vez mais acostumado aos picos de dopamina que cada nova rolada no feed gera. E aí, tarefas que liberam menos dopamina e que exigem mais esforço, como estudar, trabalhar ou simplesmente organizar a casa, passam a parecer sem graça, pesadas e difíceis de começar. Existem estudos mostrando que o celular é capaz de mudar o seu sistema de recompensa. É como se o sistema de motivação tivesse sido treinado para responder só ao que é rápido, fácil e recompensador. Resultado: preguiça. Alguém aí nessa situação? Como se não bastasse, eu preciso te perguntar o básico. Você está dormindo bem? Está se alimentando de forma equilibrada? Você é sedentário? Falta de exercícios, não ter hora para dormir ou dormir mal e não se alimentar de forma equilibrada, tudo isso também pode gerar a sensação de peso que muita gente chama de preguiça. Você já tinha pensado quanto a sua rotina pode afetar a sua disposição? Eu acho que essas informações até aqui valem o seu like e a sua inscrição aqui no canal, né não? Mas não são só as condições de saúde física e mental ou uma rotina desequilibrada que predispõem a um estado de preguiça. A preguiça também pode ser resultado de crenças que a pessoa tem que podem paralisar. Se liga, imagina alguém pensando: estudar para essa prova não vai adiantar nada na minha vida. Aqui, a preguiça é resultado de não perceber uma recompensa grande o suficiente para valer o esforço. Outra crença é a ideia de ser incapaz. Por que começar se provavelmente eu não vou dar conta? A pessoa se auto-sabota e não se move. O resultado vai parecer preguiça, mas é simplesmente falta de confiança em si mesmo. Pessoal, a preguiça não é a causa dos problemas, e sim consequência de algo maior. É por isso que, tecnicamente, a gente não pode dizer que alguém é preguiçoso. Ela está passando por algo que está gerando sintomas de preguiça. O Lucrécio, na verdade, está dormindo mal, se alimentando mal e há semanas sente dores no corpo e cansaço. Um exame revelou deficiência de vitamina B12 e consultas com um psicólogo alertaram para o risco de depressão. Aqui é só um exemplo, mas a história mostra que o corpo dele não está conseguindo iniciar tarefas porque está em modo de economia de energia. Será que esse também é o seu caso? Muito provavelmente, uma pessoa preguiçosa está passando por algum momento na vida ou tem alguma condição ou crença que está causando sintoma de desmotivação e falta de disposição que nós chamamos culturalmente de preguiça. Ok, mas e se você não tem nenhuma condição de saúde, sua rotina tá ok? Você está motivado, conhece a recompensa de estudar ou trabalhar, mas mesmo assim, ao tentar fazer a tarefa, não faz. É esse o seu caso? Então eu tenho duas boas notícias. A primeira é que você não tá preguiçoso e nem é preguiçoso. Você só está procrastinando. E a segunda é que eu também posso te ajudar com base na ciência. Como não procrastinar e vencer a suposta preguiça? Procrastinar nada mais é do que adiar uma tarefa importante, mesmo sabendo que isso pode te trazer prejuízos. Não é sobre estar relaxado no sofá com preguiça sem se importar. É sobre saber que tem algo importante para fazer, querer fazer e não conseguir. A mente trava, o corpo pesa e vem aquele ciclo de culpa. Por que eu sou assim? O que está acontecendo comigo? Eu não consigo trabalhar. Parece preguiça, mas não é. O que trava muitas vezes não é a tarefa em si, mas um obstáculo invisível. Um medo de falhar, ansiedade, autocrítica exagerada, um cansaço mental ou até o perfeccionismo. E para te proteger desse estado incômodo, o seu cérebro te afasta da tarefa. Não é porque você é preguiçoso, mas porque continuar focado naquela tarefa exige um esforço mental grande demais para aquele momento. Veja, a diferença entre procrastinação e preguiça é sutil, mas é importante. Na preguiça, você não vê valor no esforço. Você aceita não fazer e não fica remoendo o sentimento. Na procrastinação, você conhece e quer a recompensa da tarefa, mas não consegue fazer. Daí vem a culpa. E como sair desse ciclo, seja de preguiça ou de procrastinação? O primeiro passo você já deu, que é chegar até aqui nesse vídeo. Então a minha recomendação para você é que tudo isso pode ser sim problema de saúde ou então algum desbalanço na sua rotina e é bom consultar um médico ou psicólogo para avaliar o que está acontecendo com você. Muita gente negligencia isso por puro preconceito, por achar que dá conta sozinho, mas eu digo como profissional de saúde, como alguém que já passou por isso. Não tem coisa melhor do que você descobrir o que está por trás dos conflitos da sua mente ou de uma suposta preguiça. E agora eu quero te passar algumas estratégias práticas para você atingir os seus objetivos sem preguiça ou procrastinação, e tudo com base na ciência. Número 1. Defina o que te motiva. Parece uma coisa boba, mas o nosso cérebro, pessoal, trabalha mediante recompensas. Ele precisa enxergar que existe uma recompensa, e você entender qual que é a motivação por trás dos seus trabalhos, das suas coisas, do seu propósito, é muito importante. Conectar a tarefa a uma recompensa clara ativa o sistema de recompensa do cérebro. Pode ser algo grande, como uma promoção no trabalho, ou uma viagem, ou algo simples, como poder descansar sem culpa depois de trabalhar, ou passar mais dias da semana tranquilo com a sua família. Por que não? O importante é ter claro o porquê daquilo valeu o seu esforço. E para ajudar, você pode colocar alguma pista visual por perto. Muita gente, sem saber, coloca o retrato de alguém da família na mesa. Vocês já viram isso? Sem saber, essa pessoa, toda vez que ela
olha para aquela foto, ela já lembra o cérebro do porquê que ela está sentada naquela cadeira. É algo simples, mas que tem fundamento científico. 2. Divida tarefas grandes em partes menores. Mais uma que é repetida como clichê, mas é porque tem fundamento também. Dividir a tarefa em partes menores ajuda o cérebro a enxergar aquele trabalho como algo possível e não como uma montanha gigantesca a ser escalada. Além disso, cada pequena etapa concluída ativa de novo o circuito da recompensa e dá aquela sensação de progresso que vai te manter no jogo. Número 3. Se dar alguma recompensa imediata ao fazer tarefas que exigem esforço. A ideia é simples e tem respaldo científico também. Combinar consigo mesmo que só vai jogar videogame depois de uma hora de trabalho focado ou reservar aquele café especial só para os momentos que você estiver estudando é muito efetivo. Também rola você colocar uma música ambiente para trabalhar, organizar o espaço de trabalho, às vezes com aromas, tem gente que gosta de deixar a mesa toda organizadinha, porque aquilo dá prazer, criar um ambiente acolhedor em casa. Tudo isso ajuda a transformar a experiência da tarefa em algo menos pesado, e o cérebro reconhece isso como algo prazeroso. No médio e longo prazo, você vai produzir mais. Número 4. Pratique a autocompaixão. Se culpar por não ter cumprido suas metas não resolve, pelo contrário, aumenta o estresse e te trava ainda mais. Você não é preguiçoso nem incompetente, você só está enfrentando um bloqueio, e isso pode acontecer com qualquer um, pessoal. Ao invés de se culpar, comemore as suas pequenas vitórias. Eu tenho uma técnica simples que é marcar no meu calendário aqui, inclusive vou pegar ele aqui para mostrar. Eu tenho uma técnica simples que é marcar no meu calendário os dias que eu consigo cumprir todos os meus objetivos. Então eu olho para esse aqui e fico bastante motivado. Isso realmente ajuda. E número 5, construa uma rotina saudável e ao mesmo tempo produtiva. Se você chegou até aqui é porque já percebeu que preguiça e procrastinação levam ao mesmo resultado, tarefa não cumprida. E que só força de vontade não basta para sair desse ciclo. Talvez você já tenha tentado de tudo, técnicas de foco, lista de tarefas, até aplicativo de produtividade, mas nada parece funcionar, né? E eu sei como é frustrante sentir que você tá sempre tentando, mas não consegue manter uma rotina produtiva. Mas ó, a culpa não é sua. O problema é que sempre te ensinaram produtividade da forma errada. Nunca te falaram para olhar para a própria saúde. Eles vêm com aquele papo de coach para você tomar vergonha na cara e sentar a bunda na cadeira, mas se esquecem que o foco gasta energia mental e que se você não incluir momentos de descanso para você cuidar de você, a máquina estraga. Eu mesmo, ao longo desses mais de 10 anos como influenciador, biomédico, empreendedor, eu já passei até por um burnout por ter simplesmente deixado de cuidar da minha saúde ou então cuidar dela no tempo livre, que quase não existia, né? Quem mais aí tá nessa situação? Depois de te passar todo esse conhecimento aqui, foi pensando em você que tá com dificuldade de equilibrar produtividade e bem-estar que eu criei o curso Olá Produtividade Saudável. Um curso não apenas baseado em neurociência e técnicas de gestão do tempo e organização, mas baseado naquilo que eu aplico na minha rotina e na equipe do Olá Ciência. Nesse curso eu vou te ensinar de forma prática como montar uma rotina produtiva de verdade, mas sem abrir mão do seu bem-estar. Você vai aprender como parar de procrastinar, como preparar o seu ambiente, a sua mente para entrar no foco absoluto e fazer as tarefas que você precisa, como fazer gestão do tempo para incorporar descansos e ganhar momentos de lazer para cuidar de você e da sua família. E ainda, eu vou te apresentar ferramentas de produtividade que eu uso e que realmente funcionam. Não é só um curso, pessoal, é uma virada de chave. E eu já vi isso acontecer com centenas de alunos que confiaram no meu trabalho e que já recuperaram o investimento no curso porque aumentaram a sua entrega no trabalho e nos estudos e finalmente encontraram um tempo para o que realmente importa. É por isso que eu quero você fazendo parte e sentindo os benefícios da produtividade saudável comigo. Então entra no link da descrição ou nesse QR Code aqui e usa o cupom MOVIMENTO para atenção 15% de desconto. Essa é a última vez que você vai poder acessar o curso de produtividade com esse valor, porque ele vai subir em breve, então não perca essa oportunidade. A minha mensagem final para você é: dê um passo de cada vez. Às vezes o primeiro passo não é nem trabalhar ou estudar, é só levantar, beber água, tomar um banho. O movimento, por menor que seja, já é uma vitória. Lembra disso. Assim como foi uma vitória fazer com que esse vídeo sobre os perigos do uso indiscriminado de Tadalafila nas academias chegasse a mais de 100 mil pessoas, galera. Se você conhece alguém que está tomando Tadala como pré-treino, clica aqui. Um grande abraço, você não é preguiçoso, então siga o Olá Ciência se inscrevendo no canal, não custa nada. Tchau.